Olá, essa é a nossa quarta aula de matemática. Hoje iremos fazer as lições de casa 14 e 15, das páginas 178, 179 e 180. Então, farei as explicações de todas essas atividades para vocês poderem estar respondendo aí em casa, tá? Então, na lição de casa número 14, na página 178, o exercício número 1 fala assim: o atletismo é um conjunto de atividades esportivas, corrida, salto e arremesso, que tem origem nas primeiras Olimpíadas realizadas na Grécia Antiga. Nos primeiros Jogos Olímpicos, em 776 a.C., houve provas de corrida e arremesso de peso. A professora Gabriela organizou seu grupo de alunos para diferentes competições nas modalidades de atletismo. Participaram 180 alunos ao todo, sendo um terço se inscreveu para salto à distância, um sexto para arremesso de peso e um meio para corrida, tá? Pessoal, agora vocês vão ter que descobrir o número de alunos em cada modalidade. Para isso, vocês terão que realizar os cálculos necessários. Então, no salto à distância, foi um terço que se inscreveu. Então, quanto que é um terço de 180, tá? Realizem os cálculos e coloquem a resposta aí na apostila de vocês. Depois, arremesso de peso, foram um sexto que se inscreveram para arremesso de peso. Então, quanto será que são um sexto de 180 alunos? Também precisa realizar o cálculo para vocês darem essa quantidade. E, por fim, a corrida, né? Um meio para a corrida, um meio dos alunos. Metade de 180. Então, esse fica um pouquinho mais fácil, mas também realizem os cálculos para vocês encontrarem qual foi a quantidade de alunos que se inscreveram para participar da corrida. Tudo bem? Página 179, exercício 2. A professora Gabriela precisa comprar as medalhas para os primeiros colocados em diversas etapas da competição. Comprou 60 medalhas. Observe sua compra. Então, ela comprou 2/5 dessa quantidade representam as medalhas de ouro. 1/4 dessa quantidade representa as medalhas de prata. E o restante dessa quantidade representa as medalhas de bronze. Demonstra por meio de uma fração. Então, olha só. O que vocês vão ter que fazer primeiro? Calcule a quantidade de cada tipo de medalha. Então, primeiro vocês vão calcular quantas medalhas foram de ouro. Então, 2/5 de 60 foram as medalhas de ouro. Depois, vocês vão calcular a quantidade de medalhas de prata, que foram 1/4 de 60 foram as medalhas de prata, tá? Aí, as medalhas de bronze, para vocês poderem encontrar a quantidade de medalhas de bronze, né? Que ela não deu a fração e nem a quantidade. Vocês que terão que descobrir. Para isso, vocês pegarão a quantidade de medalhas de ouro, a quantidade de medalhas de prata, e vocês realizarão o cálculo para ver quantas medalhas serão as de bronze. E lembrando que o total de medalhas foram 60, tá? Então, observem bem as quantidades e anotem a quantidade de medalhas de bronze. Depois que vocês descobrirem quantas foram as medalhas de bronze, vocês também terão que demonstrar essa quantidade por meio de fração. Vocês colocarão nesse quadradinho aqui em cima, azul, aí na apostila de vocês, qual foi essa quantidade, só que representada em fração, tá? Nós fizemos uma atividade parecida com essa na semana passada, então quem lembrar, né, já vai conseguir fazer belezinha esse aí, mas caso não lembrarem, anotem essa dúvida para vocês poderem me perguntar depois na aula online de sexta-feira, tá? Então, pessoal, bem simples, coisa que vocês já sabem fazer. Calcula a quantidade de medalhas de ouro e a de prata. Depois de bronze, qual será a quantidade de bronze? Se eu já sei a quantidade de ouro e a de prata, né? Fica mais simples de vocês encontrarem.
E depois, eu acho que o mais complicado para vocês vai ser representar em forma de fração, tá? Mas também é uma coisa muito simples, depois que eu falar para vocês como que é, vocês vão achar que é muito fácil, tá? Então, quem consegue faz. Se não conseguir, anotem aí para vocês depois me perguntarem, tá? Agora, na lição de casa 15, na página 180, o exercício número 1 fala assim: para enfeitar a quadra da escola e conscientizar sobre a importância da prática de esportes, os alunos confeccionaram um grande painel. O segundo ano fez seus trabalhos em 1/12 desse painel. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que representar essa fração 1/12 na figura que tem aí embaixo da bolinha, tá? Então, representem. 1/12. Como que eu faço para representar aqui nessa figura, tá? Quantos quadradinhos eu vou ter que pintar desta barra aqui que representa o meu painel? Então, vocês pintem aí. Depois, o terceiro ano fez seus trabalhos em 4/12 desse painel. Mesma coisa, como vocês vão representar 4/12 nessa figura aqui, tá bom? É só pintar a quantidade certinha de quadradinhos. E o quarto ano fez seus trabalhos em 1/3 desse painel. Também, pessoal, só pintar quanto representa 1/3 nesta figura aqui, tá? E a quarta bolinha diz assim: já o quinto ano fez 1/4 desse trabalho. O quinto ano vocês vão representar no exercício número 2, olha lá. Represente com um gráfico esta quantidade. Então, vocês têm aí na apostila de vocês um espaço destinado ao gráfico do quinto ano. Vocês terão que fazer o desenho nesse, tá? Então, façam com régua bonitinho, para ficar bem retinho. E outra coisa muito importante, pessoal, quando vocês forem dividir a imagem, a figura, né, o desenho de vocês, lembrem-se, sempre tem que dividir em partes iguais. Então, como vocês vão estar com a régua em mãos, conta lá, deu 1 centímetro o primeiro quadradinho? O segundo também tem que ser 1 centímetro, o terceiro 1 centímetro e assim por diante. Ah, eu quero fazer de 2 centímetros, eu acho que cabe. Então, todos eles precisam ter 2 centímetros. A figura que a gente representa, a fração, ela sempre precisa estar dividida em partes iguais, senão fica errado, tá? Outra coisa importante também, quando vocês forem pintar, tanto na atividade 1 como na atividade 2, como vocês vão estar pintando com lápis de cor, confere bem antes de pintar, porque o lápis de cor a gente sabe que ele é mais difícil de apagar, tá? Então, para não ficar errado, confiram bem, vejam bem a quantidade certinha. E essa atividade é super simples também, é coisa que vocês já fizeram o ano passado, tá? Mas qualquer dúvida também vocês me perguntem na aula de sexta-feira. E, pessoal, tem aí também na apostila esse espaço para os cálculos ou representação. Se acharem necessário, podem estar utilizando este espaço, senão também não tem necessidade, tá? Então, olha só, a correção eu mando para vocês na quinta-feira, então já tenham todos esses exercícios feitos até quinta-feira. Na quinta-feira à tarde eu mando um vídeo com a correção, tá? Então, sempre que vocês forem fazer as correções, não esquece de fazer o certinho, tá bom? E se mesmo assim, depois da correção, ainda surgirem as dúvidas, anotem para me perguntarem na aula online, tá certo? Então, é isso. Até a próxima aula.